Vamos falar do Cruzeiro por aqui. Arthur Moraes está chegando pra gente falar desta terça-feira, que seria de reapresentação para já iniciar a semana do Clássico. Arthur Moraes, boa tarde. Boa tarde, companheiros. Nação Azul, tranquilidade, pode-se dizer, pelos lados da Toca da Raposa, porque a pressão era grande pela classificação e ela se deu no domingo com muita autoridade e, diríamos, de forma até tranquila, dos 4-0 sobre o Patrocinense, o que permitiu uma segunda-feira também de tranquilidade, o descanso para os jogadores e o recomeço então dos trabalhos e mais precisamente o início da preparação para este clássico com o América no domingo. Então, hoje pela manhã ocorreu a reapresentação dos jogadores. A reapresentação dos jogadores. Haverá então, seguindo a programação da semana, atividades amanhã em tempo integral, às 9 horas da manhã e às 4 da tarde. Na quinta-feira, a atividade no período da tarde. Na sexta, às 9 da manhã. E aí o Cruzeiro vai fechar a preparação no sábado, na Toca da Raposa, às 9 horas da manhã. Em sequência, virá a concentração Cruzeiro e América. No primeiro turno, ou na primeira fase, primeira fase, o Cruzeiro perdeu por 1-0. Você há de se recordar, comentarista Cadu Doné, foi um jogo até em que o Cruzeiro equilibrou as ações e para muitos teria sido injusto o resultado, até um gol que foi irregular, impedimento do América. E de lá pra cá veio aquela evolução que o técnico Felipe Conceição sempre fazia questão de frisar. A cada jogo, após cada jogo, mesmo nos resultados adversos, ele entendia que a equipe estava crescendo e que daria a ele e ao torcedor a resposta positiva. E ela veio depois de uma sequência de 5 partidas de invencibilidade, de 4 vitórias seguidas, série quebrada na derrota para o Pouso Alegre. Aí veio o Patrocinense 4-0, recuperação de vários jogadores, inclusive jogadores contratados e indicados pelo treinador. O Matheus Barbosa, que resposta positiva. O Rafael Sobis, que amargou o banco de reservas em 3 jogos aí, para muitos uma injustiça, e nós até comentávamos isso. Só que o Sobis deu a volta por cima. O crescimento de Adriano, de Matheus Pereira pela lateral esquerda, o surgimento de Everton no momento em que o Cruzeiro acabou sendo surpreendido, e o torcedor também, quando o clube perdeu a referência da sua defesa, o xerife da zaga, o líder, o Manuel. Então, deste clássico com a América, repito, na primeira fase pra cá, muita coisa aconteceu. Diríamos que o Cruzeiro agora chega para essa decisão num outro patamar, e que aquele favoritismo anteriormente atribuído ao América, ele deixa de certa forma de existir ou não, Cadu Doné? Grande Tutu, deixa de existir sim. Hoje o confronto começa igual, Cruzeiro numa fase muito interessante. O América goleou na última rodada, mas não vinha jogando tão bem assim, né? Tem a vantagem dos famosos 2 resultados iguais, 2 empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols, mas ainda assim dá pra dizer que o confronto tá bem igual. E dá pra afirmar também, Arthur, que esse crescimento do Cruzeiro, ele se materializou em abril, né? Estamos no dia 27 de abril, o jogo já vai acontecer em maio, né? O primeiro jogo contra o América, 2 de maio, mas em abril o Cruzeiro virou a chave. No dia 1º de abril, o Cruzeiro empatou em 0-0 com o Tombense. E foi aquele jogo, Tutu, que realmente o Cruzeiro não jogou bem. E foi o jogo em que depois, na coletiva, o Felipe Conceição falou de evolução. Naquela época, nós discordamos dele. E ele foi infeliz de falar em evolução naquele jogo, porque o Cruzeiro vinha de uma partida muito ruim. O Fábio foi o melhor em campo, pegou um pênalti. O Cruzeiro só não perdeu pro Tombense no Mineirão por causa do Fábio. Só que depois disso, a evolução realmente chegou.
Cruzeiro ganhou do Boa, do Coimbra, do Atlético, do América de Natal, perdeu pro Pouso Alegre num cenário completamente atípico, um gramado impraticável. Eu acho que dá sim para relativizar essa derrota do Cruzeiro pro Pouso Alegre, e voltou a ganhar do Patrocinense no final de semana. Então, depois do dia 1º de abril, a atuação do Cruzeiro naquele dia foi mentirosa, não teve evolução nenhuma. O Cruzeiro não jogou bem naquele jogo, mas a partir do dia 4, quando ganhou do Boa, aí a evolução foi concreta. O Cruzeiro cresceu muito no último mês, Tutu. É fato. Bom, nós vamos trazer já o Jadson, volante, fez um golaço fechando a goleada 4-0 diante do Patrocinense. Mas eu tenho aqui a mensagem, o recado e a dica da Rangel Mármores. Há 3 décadas no mercado de BH, sendo referência na linha de mármores e granitos nacionais e importantes, e também materiais sintéticos como porcelanato em chapa extra fino. Eu tenho visitado o pessoal da Rangel Mármores e tô ficando inteirado realmente. Olha, exótico e suave, o quartzito Kalahari, que está em promoção. É um material raro e diferenciado, extremamente elegante e moderno. Pode ser usado em áreas internas e externas devido à sua dureza e resistência. Agrega ao ambiente um jeito clássico e intimista. Que bacana! Passa lá então na Rangel Mármores e Granitos. Não deixe de fazer o seu orçamento com quem é especialista, com quem tem experiência de muitos anos no comércio, além da qualidade e o melhor acabamento de BH. Rangel Mármores, onde você encontra o melhor em mármores e granitos. Na Úrsula Paulino 343, vou repetir, Rua Úrsula Paulino 343, no Betânia, em BH. Você pode ligar 3374-3838 ou acessar o site para conferir toda a linha de produtos. rangelmarmores.com.br. Volante Jadson comemorou o gol marcado contra o Patrocinense no final de semana, mas enalteceu o trabalho de todo o grupo. Não, acho que mais importante que o gol é a forma com que todo o grupo tem encarado o trabalho, tem trabalhado, né? O gol é só a cereja do bolo, né? Mostra que todos nós do elenco, do grupo, somos importantes, né? Aqueles que entram em campo frequentemente e aqueles que também trabalham por trás das câmeras, né? Que as pessoas não veem no dia a dia, e isso é muito importante para formar um grupo forte. Eu espero que a gente continue assim pelo restante da temporada. E na opinião, a gente tem criado uma identidade, uma forma de jogar, né? E agora que a gente encontrou esse caminho, a gente não pode mais retroceder, a gente tem que sempre olhar para frente, procurar fazer melhor, né? Melhorar as nossas dificuldades, as nossas deficiência e continuar a evoluir. Repetindo boas atuações, Jadson espera mais oportunidades com o técnico. Com certeza, né? A comissão técnica tem visto o nosso trabalho, tem nos apoiado, tem nos dado o necessário, né? Pra gente fazer um bom trabalho. E nós jogadores temos nos apoiado, porque a gente sabe que maior que o jogador é a instituição. E a gente quer colocar o Cruzeiro de volta onde que ele tem que estar, que é entre os melhores. Ô Cadu Doné, esse é o Jadson com N. O Cruzeiro teve recentemente o Jadson com M, que foi uma revelação, que veio do futebol pernambucano, do esporte, para a base do clube, acabou se transferindo para o Bragantino, o Red Bull Bragantino, fez bem aos cofres do Cruzeiro. Esta negociação. Mas esse Jadson com N, que veio nos tempos de Mano Menezes, não emplacou até hoje, não é um jogador que tem assim aquela simpatia do torcedor, pelo contrário, existe uma desconfiança muito grande. Você entende que o fato dele estar entrando sempre, né, no decorrer dos jogos, e o golaço que marcou contra o Patrocinense o credencia de repente a uma volta por cima? Arthur, acho que é cedo pra gente cravar isso, mas ao mesmo tempo não podemos condenar o jogador, né, a uma crítica eterna, né, uma má fase permanente. Ele pode sim dar a volta por cima, mas eu acho que tem de ser passo a passo, não vai ser de uma hora pra outra. Ele vem de um tempo muito ruim no Cruzeiro e um tempo já longevo, né, longo. Então, acho que pra quebrar essa desconfiança que você mencionou, que ele tem da torcida, e acho que a torcida tem razão em desconfiar dele, ele vai precisar
precisar fazer dele, ele vai precisar fazer um pouco mais. Não vai ser um jogo ou outro que vai ser o suficiente para ele quebrar essa fase ruim. Agora, pode acontecer, né? Ele pode aos poucos ir mostrando bom futebol, mas não para virar titular, né? Até porque, como você falou no início ali da sua entrada, o Cruzeiro se acertou, né, Tutu, com um trio de meio campo ali que tá muito bem. O Adriano impecável, né? Muito bem como primeiro volante. O Matheus Barbosa crescendo muito nesse mês de abril, nessa recuperação do Cruzeiro. E o Rômulo, pelo amor de Deus, né? Já virou titular absoluto e é um grande jogador. Então, acho que nesse momento não há espaço pro Jadson no time titular. Ele pode entrar como aconteceu no final de semana, no final dos jogos, e aos poucos, se responder bem nesses minutos finais de jogos já resolvidos, ele pode começar a reverter essa aversão que ele tem na imprensa, na torcida, porque realmente no Cruzeiro até aqui tá devendo. Tá certo. Ô Léo Campos, o Cadu Doreste citou aí o Rômulo. Que achado do Cruzeiro, hein? Rômulo, agradeça aí ao Pirlo, aí a todos esses craques que você conviveu, jogou, astros do futebol mundial e do futebol italiano. O aprendizado foi muito importante. Claro que ele tinha o potencial dele, que acabou desenvolvendo lá na Europa e dando muita qualidade a esse meio-campo estrelado. Daqui a pouco a gente volta, porque, aliás, já na segunda-feira a Super já repercutiu essa situação. O Cruzeiro, que notificou o Guzmán, iniciou os trâmites legais para ingressar na FIFA, ou seja, o jogador terá que se apresentar. Pelo menos é o que reza a lei aí. Se vai se apresentar ou não é outra questão, como que ele vai se defender e vai por aí. Tá certo, Léo Campos? Ô Tutu. Hã? E não, é só um ponto importante. É legal você trazer esse assunto aí do Guzmán pro torcedor não confundir, né? Você sabe disso, provavelmente já até falou isso, mas é só pro torcedor não confundir. O Cruzeiro não fez esse pedido de apresentação porque o Cruzeiro quer que ele jogue aqui. Sim, não é isso. Bem lembrado. É um procedimento pro Cruzeiro reclamar na FIFA. Pro Cruzeiro ter legitimidade para reclamar na FIFA de uma forma mais ampla sobre o que o Cruzeiro alega foi uma quebra de palavra dele, o Cruzeiro tem que fazer essa cobrança antes, né? Para ele se representar aqui. Então é uma questão procedimental, é um trâmite ali do processo que o Cruzeiro quer entrar na FIFA. Não é porque o Cruzeiro quer que esse cara venha e seja jogador